2020 ficará marcado na história da humanidade. Um fenômeno sem precedentes, a pandemia do Covid-19. Por causa dessa pandemia, as pessoas dos 4 cantos da Terra foram obrigadas a viver o lockdown, a quarentena, tiveram que ficar reclusas em casa durante longos períodos. Alguns ficaram 6 meses, alguns estão até os dias de hoje. Claro que isso vai gerar efeitos na saúde física, na saúde emocional. Depressão, angústia, desejos suicidas. Como que a igreja é resposta nesse momento? Qual que é a resposta da igreja para esse tempo? Qual que é a relação da igreja? Os efeitos da pandemia na igreja é o nosso tema de hoje. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui aquele time maravilhoso de pastores, o pastor Léo Matos, da Igreja Batista Central, o pastor Eduardo Borges, da 8ª Presbiteriana, e o pastor Sandro Silva, da Igreja Bíblica da Paz. Fique conosco, vamos ver os efeitos da quarentena na igreja. O Mente Aberta está no ar. Eu não sei se na oportunidade em que você está assistindo esse programa, você está vivenciando esse isolamento social. O que eu sei é que a vontade de Deus é que nós não estejamos isolados, sozinhos, e nós, como igreja, precisamos ser essa resposta, não é verdade? Eu queria ouvir aqui dos colegas, começar com o Sandro, como que foi esse tempo ali na igreja, o seu trabalho pastoral, como que ele foi afetado por esse tempo de quarentena. Boa tarde, para todo mundo, boa noite. Bom, como a gente começou falando, foi um tempo bem difícil, que a gente passou como igreja. A gente, como pastor, não podendo ter contato com as ovelhas, que é o que a gente mais gosta, Léo? De estar com as ovelhas, de ouvir ali as queixas, até as glórias. E, ao contrário, recebendo muitas mensagens eletrônicas falando da dificuldade de estar sozinho, de muitas pessoas falando que estavam desanimadas, perderam o emprego. Então, foi um tempo assim que a mim, pelo menos, me pareceu que eu estava um pouco assim de pés e mãos atados, assim, querendo correr em busca e em socorro de uma ovelha e não consegui sair. Foi um tempo bem difícil. Uma das grandes discussões, pastor Eduardo, é se a igreja é ou não um serviço essencial. Essa foi uma grande discussão. No âmbito federal foi identificada essa essencialidade, mas como o Supremo deu autonomia para os estados e municípios definirem caso a caso, então vários lugares mandaram fechar a igreja, outros mandaram ficar aberta. Como é que você vê a essencialidade da igreja num momento como esse? Eu acho que a pandemia veio apenas confirmar que a igreja realmente é essencial. Aqui em Belo Horizonte nós não tivemos nenhuma ordem da prefeitura nem do estado para que as igrejas se fechassem. Foi uma iniciativa dos próprios pastores, de tomar algumas decisões para estar de acordo com as orientações gerais que estavam acontecendo. Mas, obviamente, a gente pôde perceber que a reação da igreja, a proatividade da igreja, a forma como a igreja se mobilizou, a igreja mostrou que ela é essencial e que ela é extremamente ágil e se adapta com muita velocidade. A coisa que mais me impressionou é que nesse período de 6 meses nós já vivemos várias igrejas diferentes, igreja completamente vazia, igreja semipresencial, agora aumentando mais. Então a igreja se adapta para poder prestar um socorro às famílias. Se hoje está do jeito que está, se não fossem as igrejas, se não fosse o trabalho dos crentes espalhados em todas as cidades do Brasil, a situação estaria sendo muitíssimo pior, eu não tenho dúvida disso. Eu também penso que falar que a igreja não é serviço essencial é muito complicado, Léo? É verdade. Agora, um fator também a se considerar é quando a gente pensa que a igreja é o prédio. E se por algum motivo o prédio precisou ser fechado, aí a gente já pensa que a igreja fechou. Eu vejo que a crise ela chegou de uma forma repentina, embora desde 2019 em todo mundo já se falava no Covid, mas num final de semana, os nossos cultos todos em alerta,
numa segunda-feira vem um pronunciamento mais oficial, numa terça-feira nós nos reunimos já para tomar uma decisão, como vamos lidar, numa quarta-feira, como o pastor Eduardo falou da velocidade e agilidade da igreja, já tínhamos escritos todas as nossas regulamentações, seguindo as normas de segurança para o nosso culto de quinta-feira, no caso lá na Central, a gente já estar com a igreja 100% online, não significando que a igreja estava fechada. Não é? O prédio não abriu, mas a transmissão foi feita, as pessoas foram abençoadas e os nossos pequenos grupos também não pararam se adaptando através do contexto online. Então, de fato, é essencial. Agora, fechar o prédio não significa fechar a igreja, embora o prédio possa estar aberto para atender as pessoas, mas a igreja, ela é bem atuante. Quando nós falamos assim dos efeitos, né, da pandemia na igreja, um dos efeitos mais positivos que eu percebo é exatamente isso, de a gente perceber que a igreja não é o prédio. A igreja continuou viva, a igreja continuou atuante, a igreja continuou fazendo diferença, a igreja continuou crescendo, independente de ter culto ou não presencial. Então, muitas pessoas foram colocadas para fora e essa ideia de igreja como as pessoas, ela foi disseminada e não tinha outra opção que não fosse essa. Então, esse é um grande ganho que a gente tem e que vai permanecer após a pandemia. É uma coisa que o Léo falou, pastor Sandré, das novas tecnologias que a igreja teve que se adequar. É bem verdade que elas já existem, elas não foram inventadas durante a crise, mas muitas igrejas se apropriaram de fato dessas novas tecnologias de uma forma emergencial, na correria. Como que foi essa experiência para vocês? Bom, a gente até pediu ajuda aqui, a Lagoinha, né? A gente está vivendo esse tempo aqui de igreja irmã de verdade. Um auxílio que eu pedi foi o Richard, ele me mandou um jovem lá, o Kiko, e ele montou tudo para a gente, como o Léo falou, numa rapidez assim, a gente comprou a câmera que precisava, já fez a inscrição no YouTube, a gente não tinha ainda as 1000 pessoas, porque a gente não usava o YouTube como a gente precisava usar. Aí rapidamente os grupos foram disseminando, e as 1000 pessoas para fazer o culto online, e a gente começou a usar as ferramentas que agora a gente não para mais. Né? O culto online está acontecendo mesmo, o culto sendo presencial. Meu pastor tem feito algumas coisas no podcast, está fazendo reuniões, a célula presencial e ainda alguém transmitindo a célula. Tem sido um tempo assim diferente, né? A célula acontecendo e transmitindo ainda a célula. Então, coisas que vieram para ficar, que não vão embora mais e já aproveitando, agradecendo a Lagoinha pelo apoio aí. Fica parecendo combinado aqui, agora você me complicou. Não, mas não foi não, a gente sabe. Mas uma coisa muito interessante que a gente percebeu também, que as empresas descobriram que o trabalho home office é uma grande opção, né? Então, muitas pessoas, eu tenho pessoas na minha família, várias pessoas na igreja, que as empresas decidiram que após a pandemia o trabalho vai continuar da forma como está. Então, a gente percebe que essa defasagem em relação à tecnologia não era uma coisa restrita à igreja, né? As próprias empresas perceberam também, tiveram que se reinventar e foi muito importante esse tipo de coisa. Eu aqui... Nós temos uma reunião toda segunda-feira com 22 sub-regionais. E aí não tem como a pessoa escapar, né? Que a reunião online, onde ela estiver, né? Na rua, em casa, realmente abre a cabeça a respeito do que o Léo falou, né? Da geografia. Né? A igreja não é um lugar físico, a igreja é o conjunto das pessoas, somos nós, cada um de nós. Exatamente, no contexto aí que o pastor Eduardo mencionou, né, e que o Richard deu o exemplo aí da Lagoinha, o mesmo na Central, imagino que em todas as igrejas, né? Se a gente tem uma reunião, essa reunião agora passa a ser uma reunião online. No caso do atendimento pastoral, as pessoas que antes, até por conta de uma geografia, tinha uma limitação para vir ao prédio, para um gabinete, para fazer um atendimento online. Se ela tinha também limitação, porque ela participava de apenas um culto ou um serviço, gostaria de participar ainda mais, agora online. Então, o online traz para a igreja, é lógico, para todas as pessoas aí, uma acessibilidade muito maior, né, se tornando mais prático
Eu acho que esse é um efeito muito positivo na igreja. A igreja colhe frutos. É claro que tem um outro lado, não é? Falta ali do contato pessoal. Às vezes a gente fica um pouco sem poder assim desenvolver mais profundamente, ser um cheiro da ovelha, até verificar se aquilo que está sendo transmitido está gerando um impacto. Mas nós aprendemos muito, né, Léo, ao longo da nossa vida, da caminhada pastoral, a olhar para a ovelha e ler a ovelha, quando você está com ela ali presencial. E essa leitura no virtual é muito difícil de você fazer, entendeu? Rapidamente, quando uma pessoa chega na igreja, você percebe o estado que ela está. Então, esse tipo de feeling a gente perdeu. É mais difícil desenvolver empatia num contato virtual, não é? Sim ou não? Depende. Para os millennials, para a nova geração, tá falando de para os nascidos digitais, eles têm uma facilidade muito grande. Já para aqueles que tiveram que adaptar e aprender com a tecnologia, pode ser um pouco mais delicado, porque ele não consegue nem mandar uma mensagem, precisa ligar, né? Ele tem já dificuldade se ele não ouvir a voz da pessoa. Ele quer estar próximo. Né? Então, Léo está falando de mim aí. Acho que eu também. Não. E, pastor, foi até engraçado que descobri quem não quer, né? Porque não sei se acontece só lá na nossa igreja, mas alguém participa de uma reunião online e fala, hoje eu não vou poder participar. Pensei, o cara está preso em casa, com internet, não pode participar, não tem festa, não tem lugar para ele ir, e ele não pode participar de uma reunião do Marcelo online. Então, assim, algumas desculpas caíram assim por terra, né? A gente não tem tempo, ou não pode ir, talvez não quer, cara. E o pastor William sempre fala que descobrir quem não quer também é avanço, né? Quando a gente descobre quem não quer, ainda mais numa liderança, a gente acaba avançando também. Deu para descobrir muita coisa, né? Sim. É claro que a gente tem que deixar claro para os espectadores, né, que quando a gente fala de vantagens, a gente não quer ignorar o fato triste, né, de centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas que faleceram por causa dessa doença no Brasil e quase 1 milhão no mundo, mais de 4 milhões de pessoas contaminadas. É um tempo muito triste, né, para nós, que temos que estar sempre consolando as pessoas que estão perdendo, né, vidas e parentes e pessoas queridas. Então, deixar bem claro para o espectador que aqui nós não ignoramos esse fato, mas temos que, o tema aqui, o cerne, o foco aqui é como que a igreja responde nesse tempo de crise. E a igreja ela tem que ser sempre a resposta para as questões contemporâneas, para as questões que estão sempre, mas aquelas que aparecem contemporaneamente. É muito importante a gente entender que a missão dada por Jesus, ela não muda com pandemia, sem pandemia, não importa a época, a igreja tem que descobrir uma forma de continuar indo, pregar o evangelho, discipular as pessoas e batizar. Então, dentro dessa época agora da pandemia, continua sendo o papel nosso descobrir a forma de alcançar essas pessoas, seja virtualmente, agora também virtual, presencial. A Central tem até um case interessante aí, conta, né, para nós aí, Léo, a respeito desse ID como uma resposta. Se durante a quarentena, não é, a gente está aí na busca de uma vacina durante esse período de pandemia, tudo que nós gostaríamos era de descobrir uma vacina. Agora pensa, né, você que está em casa e meus amigos aqui, se uma pessoa descobre, ela tem a cura para o Covid e ela não conta, ela não compartilha, ela guarda. O que a gente faz com uma pessoa dessa? Ela está cometendo um crime para a humanidade. É um crime. Essa pessoa tem que, no mínimo, ser presa. Ela está cometendo um crime. E nós, diante da situação que nós vivemos no mundo, nós temos também um vírus atuando no mundo. É o vírus do pecado, que tem gerado, além de morte, tantos efeitos na vida das pessoas. E a realidade é que a igreja tem a vacina para esse vírus. E dentro desse contexto, dentro dessa mentalidade, nós preparamos então a Central para abrir postos de vacinação online. Nós influenciamos então toda a membresia da Central, o público da Central, para abrir grupos para anunciar a verdade do Evangelho,
que tem poder para curar, para salvar, para transformar a vida das pessoas como resposta ao vírus do pecado. E nessa ação, nós abrimos 2.400 grupos online. Uau. E esses grupos online com um objetivo: anunciar a salvação em Jesus. Glória a Deus. Então a mensagem foi propagada por meio desses agentes de vacinação, esses pregadores do Evangelho. Nós tivemos mais de 9.000 visitantes durante esse período. E depois, então, de uma jornada de vacina, que nós chamamos de unidades especiais, nós abrimos também as nossas... o próximo passo, as unidades de avanço. Então, essas pessoas já, de certa forma, vacinadas, nós queríamos oferecer para elas também uma ação de consolidação. Então, foi uma campanha extraordinária, são mais de 2.400 líderes, pessoas que estiveram à frente, abrindo grupo através das plataformas digitais. E quando eu falo 9.000, eu estou te falando de 9.000 visitantes, novas pessoas que foram conectadas. Espetacular. E não apenas de Belo Horizonte, né? Não apenas dentro da nossa geografia. Que a ferramenta permite, né? A ferramenta permite alcançar o mundo. Então, eu fico pensando, se todas as igrejas fizessem uma ação dessa, se todo cristão tivesse a iniciativa de abrir um grupo online para a pregação do Evangelho, seria, sem dúvida nenhuma, um grande avanço. Eu vejo que vários têm feito, né? E sempre a igreja, num tempo de crise, como o pastor Richard mencionou muito bem, nós ficamos compadecidos, tem vários efeitos, além de morte, além de efeitos na família, na vida das pessoas, econômicos, emocionais, mas tem uma resposta e um avanço do reino com tudo isso, né? Então a igreja num tempo de crise, ela sempre cresce, e não foi diferente, não tem sido diferente durante a quarentena. Olha, foi muito inspirador o que aconteceu na Central, né? Na 8ª, a gente vai começar a fazer também essa campanha, o pessoal da Central assessorando a gente, o pastor Breno, uma bênção ajudando a gente lá, só que tem várias outras coisas nessa pandemia que fizeram a igreja alavancar muito. Nós temos aí as lives, né? Os pastores fazendo lives. Agora tem live todo dia, toda hora. E assim, está sendo uma coisa muito preciosa, cara. A produção de conteúdo e a disponibilidade desse conteúdo na internet, a quantidade de aulas, a quantidade de material bom que está sendo postado, é uma joia que a gente não teria se não fosse a pandemia. E a então, igreja é uma coisa muito legal. No YouTube, nas lives, a igreja aqui na Lagoinha nós criamos o que não é o nome original, né? O Campus Online, que é a igreja virtual. Então a pessoa, ela faz o curso de batismo, transferência, faz a escola de líderes, faz curso de aprofundamento bíblico, tem atendimento pastoral, tem a célula, tudo virtualmente. Então a pessoa, o que está acontecendo? A pessoa que está num lugar muito distante, que não tem uma igreja, ou uma igreja que ela se identifique, hoje ela pode se servir de tudo que tem aqui, estando na cidade onde ela está. Agora, isso nasceu nesse período, não foi antes, e a tecnologia já estava toda ali. Então a crise acabou promovendo uma mobilização nova. Exatamente. Muitas vezes o aluno já pedia, né, uma turma online, uma sala online. E como alguns paradigmas ainda não tinham sido quebrados, né, o Brasil tem muito preconceito com o ensino à distância. Tem. Coisa que, por exemplo, um país como Estados Unidos, que é um país de alta economia, é algo que já é mais bem aceito, né? A pessoa fala assim, não, fiz o curso à distância, parece que ela fez uma coisa menor, aqui na mentalidade brasileira. Agora eu acho que isso vai mudar também. Precisa mudar, né? Você vê que tudo mudou durante o tempo. A escola foi uma das que permaneceu sem muitas mudanças, né? Agora chega um momento de uma revolução aí nessa área, e o que eu vejo é que o nosso número de alunos aumentou drasticamente, consideravelmente. Nós nunca tivemos tantos alunos na nossa escola online, né, quanto na presencial. Então, e também eu penso que foi um rompimento, assim, a gente estava
dentro das igrejas locais, olhando assim para a nossa igreja, para o nosso público, assim como o Léo falou. E agora a gente teve célula também, aconteceu lá, que tinha gente de outro país, que não estava congregando na nossa igreja em si. Pessoas de igreja, ou desigrejado, alguém que não estava congregando em lugar nenhum e resolveu participar da célula e fez o curso lá. Então, assim, rompeu, e agora eu penso que a igreja está servindo de verdade o reino, não só a igreja local, e a gente está conseguindo servir o reino. Tenho certeza que cada pastor que atendeu pessoas de uma igreja que não tinha a tecnologia que a gente tem, e conseguiu atender alguém, e foi bênção, e enviou para o seu pastor. E essa mentalidade vai crescendo na gente, vai ser poderoso. Um cuidado que a gente precisa ter, né? Nós não falamos nem a metade das conquistas e dos avanços da igreja nesse tempo. Mas, obviamente, também tivemos perdas, né? Tivemos muita problemas dificuldade. gigantescos também que vão continuar para a gente aí depois que acabar a pandemia. Eu posso falar aqui do aumento do consumo de pornografia, aumento assim, estratosférico de suicídio, aumento do número de divórcios. Esses 3 dados são alarmantes. E uma quantidade muito grande de pessoas... não cometeu um suicídio, mas entrou numa crise psicológica, uma depressão, uma crise familiar. Esfriamento espiritual, né, Léo? Muitas pessoas esfriaram, se afastaram, e você nem respondem mais, né? Então, é um dado que a gente precisa estar muito atento, porque a igreja, ela ainda tem muitas pessoas com medo. E a gente também, como pastores, como líderes... O divórcio aumentou 57% exatamente, agora, no Brasil. É muita coisa. É muita coisa. Quer dizer, as 2 pessoas descobriram que moravam na mesma casa, né? Porque obrigou a conviver junto. E, às vezes, o trabalho, o ativismo, né, camuflava aquele confronto que precisava ser feito. E, como não querem confrontar, cada um pega e toma A estatística é muito interessante, porque no início da pandemia houve um decréscimo dos divórcios. Com o passar da pandemia, houve uma explosão chegando nesse número agora, né? Porque os cartórios estavam fechados no começo. Eu fico pensando quantos filhos que foram gerados aí, pensando, esse casamento aí, eu não quero casar, né? O mal que fez para a família em geral, assim. Porque a gente estava falando lá, e a gente falou que numa outra oportunidade, que a verdade acerca de nós mesmos, a gente descobriu muita coisa acerca de nós mesmos nessa pandemia aí, né? Muita gente falava assim, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Aí teve o tempo da pandemia e continua não lendo a Bíblia. Aí eu não orava porque eu não tinha tempo. E continua em casa e não continua lendo. Então, a verdade acerca de nós mesmos e também de quem a gente convive, né? Que talvez foi assim, o impacto mais duro que a gente tomou, assim. Agora, eu poderia também falar assim de uma turma aí que tem aqueles que ficaram subaproveitados, mas tem uma turma que inclusive estão presentes aqui, o pessoal do áudio, do vídeo, do digital. Agora, essa turma aqui que está atrás das câmeras, essa turma atrás das câmeras. Agora eles que mandam. Eles trabalharam demais. Então, tem uma galera que durante a pandemia se desdobrou. Trabalhou muito mais. Especialistas de mídias digitais. Especialistas de mídia digital. Então, tem aquele que ficou, subaproveitado, aquele que estava com tempo ocioso, mas você vê que na igreja, aqui nós citamos alguns que fazem parte, que cooperam para isso, mas que trabalharam demais. Eu, por exemplo, eu posso dizer, eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida quanto nesse período. Não, eu estou trabalhando, tem dia que eu trabalho 16 horas, é uma loucura, né? Mas esse é o papel da igreja. A igreja, ela precisa sentir o momento e ser a primeira a responder, ser a primeira a dar a resposta. O papel da igreja é esse, né? Seja na quarentena, seja no tempo bom, seja em qualquer tempo que for, nós temos que entender o que está acontecendo e chegar primeiro com a resposta, seja através das mídias digitais, seja através da ação social, que nós falamos pouco aqui, mas eu sei que todas as igrejas aqui tiveram uma ação assertiva e intencional no socorro àquelas pessoas que perderam emprego, não tinham condição de subsistência, microempresários, pessoas, que tinham ali o seu investimento que foi zerado, e a igreja tem que ser sempre essa resposta. O papel da igreja é ouvir e responder. E eu creio que, em nome de Jesus, nós temos, na medida do possível, cumprido esse papel.
Você aí que talvez está isolado há tanto tempo, ou passou tanto tempo isolado, não fique isolado, né? Você pode ligar para nós, por exemplo, no 3429-9550, é o telefone da paz. E você pode abrir o seu coração, né? Não deixa isso que está te matando fazer você querer se matar. Você tem que tirar o que está doendo, né? Se matar não vai acabar com a dor, né? Porque você vai transmitir essa dor para todos que te amam, estão em volta de você. Você que está deprimido, triste, ansioso, né? A igreja está pronta para te ouvir, para te responder e para orar com você. Bom, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer o pastor Eduardo Borges, pastor Sandro da Silva, pastor Léo Matos. Muito obrigado pela presença de vocês. E vamos que vamos, né? Vamos caminhando nessa fé de que a igreja tem que ser e será sempre a resposta. Continua nos acompanhando aí nas redes sociais e na nossa programação da Rede Super. Sempre inspirando você e até a próxima, se Deus permitir.